Perfeito, então agora nós vamos começar a explorar, né, os periféricos. Então nós vamos começar agora pelos pinos de saídas, tá? Então vamos configurar o pino como uma saída. Nós já fizemos isso ali no Hello, mas agora a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então é importante agora nós termos aí em mãos um LED, um resistor de 1K. Nós vamos usar estes componentes para, né, acender o LED aqui fora, né, o LED aqui da placa. Então nós vamos fazer a ligação elétrica aqui. Para isso é importante que você tenha em mãos, né, o mapa de pinos para que você se oriente, né, em qual pino você vai usar. Nesse caso aqui nós vamos usar o pino 20, tá, para fazer a ligação aqui do LED, ok? Então vamos aqui na placa fazer esta ligação. Então o LED aqui ele tem dois pinos, né, um é anodo, outro é cátodo. Nós vamos ligar o anodo no pino 20, certo? E aí o resistor nós vamos ligar para GND. Então eu vou colocar, deixa eu mudar aqui, colocar mais para cá, e aqui o resistor de 1K, no caso aqui é 1K2, mas 1K é mais fácil de achar. Esse aqui é o que eu tinha aqui. E aí nós vamos ligar o GND. Então temos diversos GNDs, né? Então até mostrando aqui o pinout, né? Nós temos aqui o pino 18, o pino 13, o pino 8, o pino 13, que são os GNDs que estão desse lado. A gente pode ligar em qualquer um, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pino 18 e vou ligar no barramento de GND no protoboard. Então eu vou vir aqui, pegar este jumper. Então o pino 18, né, tá na sequência aqui, é este. Nós vamos ligar aqui neste barramento do pino negativo. Então tudo agora aqui é GND, tá? Com isso agora nós podemos já fazer a aplicação. Então aqui, né, nós temos o pinout. Nós vamos, né, se orientar aqui, apesar de ser pino 20, né, que eu falei, né, olhando aqui, né, na pinagem, o GPIO que nós vamos trabalhar é o 15, tá? Então isso é muito importante que você tenha, né, como olhar nessa documentação para que você se oriente. Então, apesar de estar a numeração ali física como 20, internamente o GPIO que a gente vai trabalhar é o 15, tá joia? Então, vamos agora para o VS Code criar um novo projeto para trabalhar com saída. Então eu vou criar aqui um novo projeto. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta. Deixa eu ver. Eu vou ter que fechar essa pasta. Close folder. E vou vir aqui em abrir uma pasta. Eu vou criar uma nova pasta. Então é saída digital. Então saída digital vai ser o nome aqui do projeto. Vou criar essa pasta. Ok. E aí nós fazemos o mesmo procedimento. Então vamos aqui, PictoGo, eu dou F1 e procuro a opção Configure Project. Ele já faz a configuração para a gente. E aí em seguida nós criamos aqui o new file, chama ele de main.py. Nós vamos trabalhar agora com a parte, né, entender melhor aí o que significa aquele machine import pin, tá? Então, se a gente olhar na documentação oficial aqui, ele fala, né, que no capítulo 3, que nós temos aqui algumas, né, bibliotecas, né, do port, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com o módulo machine, tá? Que ele traz aí a classe de pinos. E aí, para mais detalhes, a gente pode entrar na documentação do MicroPython. Eu já fiz aqui, né, o acesso, onde nós temos os detalhes aqui internos, então, por exemplo, do machine, e aqui mais voltado para a classe pin. Então nós temos aqui toda a forma de usar. Então from machine import, então, que a gente usou, e aí as definições. Então ponto .out nós definimos o pino como saída, e aí quando ele é saída nós podemos colocar valores 0 ou 1, ou seja, ligar ou desligar. Vamos começar com este formato lá no nosso código. Então from machine import, aí a classe pin, e nós começamos a trabalhar aqui. Então eu vou chamar aqui de LED amarelo, que é o LED que a gente tem lá ligado, e vamos definir ele agora
para pin. No caso, a gente sabe, né, pelo mapa de pinos e pela nossa ligação elétrica, que está no pino 15. E nós vamos definir esse pino como uma saída, porque nós vamos acionar, né, esse pino. E aí eu posso, né, quando for usar esse pino, então LED amarelo, ponto value, e aí colocar o valor 1, eu vou ligar esse pino, tá? Então vamos salvar, Ctrl S, e vamos dar o Run. Deixa eu só mostrar a placa, então tá ali a ligação. Vamos dar o Run. A placa está desconectada, vamos conectar ela. Então vamos dar aqui o Run. Ele tem que acender o LED amarelo, então ele acendeu o LED amarelo. Aqui, acho que não vai ficar ruim de ver, mas ele acendeu, tá vendo? Aí nós podemos também, né, colocar nível lógico 0 aqui e apagar o LED. Então Ctrl S, vamos dar o Run novamente. Então o LED agora apagou. Perfeito. Então vamos fazer algo aqui um pouco mais interessante. Vamos importar time, né? Import time. E agora a gente pode aqui dar um time ponto sleep em milissegundos. Vamos colocar aqui para ele ficar um segundo aceso. E aí nós depois apagamos. Deixa eu só copiar aqui. Então nesse caso aqui a gente só faz, né, liga, espera um segundo e apaga. Então Ctrl S, Run. Então a gente viu ali que ele vai ligar e apagar. Esse LED aqui, ele amarelo, para apagar a luz aqui, acho que fica melhor de ver. Vamos fazer de novo. Liga e desliga, tá? E aí, se a gente quisesse fazer isso com o loop, né? Então a gente vai vir aqui com while e aí true, então ele vai ficar sempre fazendo isso. Vamos dar aqui um tab e aqui só para ficar fácil da gente ver, vamos colocar aqui o sleep também de um segundo, então ele vai ficar piscando intervalos de um segundo. Run. Agora nós temos aí pisca LED, tá? Então é importante você entender que para trabalhar aqui com o módulo pin, né, como saída, você precisa configurar, né, este pin como uma saída. Então pin.out, e aí você seleciona qual o número do pin. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ao invés de trabalhar agora com o pino, esse pino que está no 20, eu vou mudar aqui para o próximo, que é o 19, que a gente vai ver qual que é a numeração dele já já aqui na documentação. Então aqui na documentação nós vamos ver que agora a gente está no GPIO 14. Então se eu quero manipular este pino, eu preciso mudar aqui para 14 e aí ele vai passar a funcionar. Então Ctrl S, vou conectar aqui a placa, né? O pino não está funcionando porque a gente trocou de porta, dá o Run e ele vai passar a funcionar com este pino aí 14. Então tá aí, legal, né? Nós temos outras opções para manipular o pino, então não precisa ficar somente, né, com o value. Nós temos o toggle, que a gente já viu, então eu posso aqui simplificar esse código colocando apenas aqui toggle, então ele inverte o estado. Então sempre que você quer inverter o estado, você pode trabalhar dessa forma. A gente reduz aqui 2 linhas de código. Então vou salvar e fazer o upload. Deixa eu só mudar aqui para a gente já ver que realmente mudou o código. Mania de colocar ponto e vírgula na linguagem C, aqui não precisa. Então rodar, ele vai fazer o upload aí desse código. Então agora piscando mais rápido, tá? Nós também temos, né, olhando aqui na documentação, outras formas de trabalhar com o pino. Então nós temos aqui outros métodos. Então value, nós temos aqui o on, o off, tá? Que nós podemos trabalhar de uma forma mais alto nível. Então não preciso me preocupar, né? Eu quero ligar e desligar, então fica mais fácil a gente fazer isso, talvez, né? Dependendo do que você quer fazer. Então eu posso chamar aqui amarelo.on e aí amarelo.off.
Vou colocar agora outro tempo aqui para a gente ver também que mudou, senão... Beleza. Vou fazer aqui o run. Ele para e manda de novo. Tá lá, on e off, tá joia? Dá para você trabalhar dessa forma também. E a mesma coisa com low. Então quero começar em low, por exemplo, e aqui em high. Então a gente mudou aqui a ordem, tá? Mas vai fazer a mesma coisa. Então coloca nível lógico 0, ou seja, apaga o LED. Coloca nível lógico alto, ou seja, liga o LED. Então salvar, run, run. Aí ele já faz a mesma coisa, tá? Então são formas de você trabalhar com pinos de saída. Então sempre que você vai ligar algo, você vai usar, né, a função, né, o pin, a classe pin, e aí configurar como alt. E aqui você vai colocar qual pino. Então a gente trabalhou com 15, mas poderia ser, por exemplo, o pino lá do LED da placa. Então se eu vier aqui, agora ao invés de acender esse LED, né, nós vamos acender o LED aqui, já presente na placa. Olha lá, o LED até ficou aceso porque ele tinha parado naquela hora, tá? Então, é muito fácil de trabalhar com saídas digitais. Então, eu quero que você agora reproduza, né, esse exemplo, use aí os métodos, né, value, on, off e low e high para fazer a manipulação de um LED na placa.